Olá, pessoal do segundo ano. Meu nome é professora Carla. Hoje eu estou aqui substituindo o professor Maílson. Nossa aula de hoje é a primeira aula do segundo bimestre e é sobre o reino Monera, tá? Então, a principal, vamos dizer assim, os principais integrantes do reino Monera, que é o principal reino do que nós vamos ver, dos seres vivos, são as bactérias. E sempre surge essa questão se as bactérias são boas ou más, se elas vão sempre nos causar doenças ou se elas têm possibilidades de trazer benefícios para a gente. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o reino Monera. Ele é um reino caracterizado por organismos que vão ser procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos. Já já a gente vai ver o que é isso aí. Eles têm dentro desse reino as bactérias e as cianobactérias, que são algas azuis ou cianofíceas unicelulares. Na aula de hoje, nós vamos focar principalmente nas bactérias, tá certo? Então, assim, essas bactérias, elas são unicelulares, como eu já falei, quer dizer o quê? Quer dizer que elas são constituídas de uma única célula. E elas são procariontes. Nós temos células eucariontes e células procariontes. As células procariontes são mais simples na estrutura delas, então elas não vão ter tantos componentes, elas não vão ter tantas organelas dentro delas como as células eucariontes. No primeiro ano, vocês devem lembrar que vocês viram a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Então, aqui a representação é um desenho de uma célula bacteriana, tá? O que é que ela vai ter, basicamente? Aqui, nós temos a parede bacteriana, certo? Que é essa parte verde um pouquinho mais escura aqui. Por fora, nós temos a membrana plasmática, certo? E essa membrana plasmática, ela vai proteger a bactéria também. Temos um plasmídio. O plasmídio, ele é composto de DNA, ele é um DNA circular, que ele vai ajudar a bactéria a transmitir características, principalmente de resistência a antibióticos, tá? Flagelo, todas as bactérias são flageladas? Não, depende do tipo de bactéria, mas aí a gente coloca aqui como um exemplo. O flagelo é como se fosse, vamos dizer assim, uma cauda, né, que vai ajudar essa bactéria a nadar, tá certo? Nadar, que eu digo assim, quando ela está em meio aquoso, né, ela vai ajudar essa bactéria a se movimentar esse flagelo dela, tá? Dentro da bactéria, nós vamos ter também os ribossomos, que no caso não estão representados aqui, que são esses pontinhos, que vão ajudar na síntese de proteínas. E nós temos o nucleóide, que é o DNA, o material genético dessa bactéria. As bactérias, elas não possuem uma membrana que envolve o DNA, ou seja, uma carioteca. O DNA dessas bactérias fica solto dentro do citoplasma dela, certo? Então, ela não vai ter essa carioteca, que é essa membrana que protege o material genético. Aí, em relação à nutrição das bactérias, nós vamos ver agora o que são as bactérias autótrofas e heterótrofas. Então, vamos lá. Uma bactéria autótrofa é aquela que consegue produzir o próprio alimento. Então, ela vai conseguir obter essa fonte de carbono através ou de fotossíntese, se ela já é energia luminosa, ou de quimiossíntese, quando a energia que ela usa é através de reações químicas inorgânicas. As bactérias heterótrofas são aquelas que vão retirar o alimento dela de algum lugar, elas não conseguem produzir o alimento, certo? Então, elas vão obter esse carbono através de moléculas. Então, ela pode retirar isso através do solo, ou de matéria morta, ou quando elas são parasitas, no caso, quando elas causam doença, elas vão retirar esses componentes dos seus hospedeiros. Então, em relação à nutrição das bactérias, nós temos as que são autótrofas e heterótrofas. Em relação à forma, nós vamos ter aqui alguns exemplos de forma das bactérias. Então, quando elas são em formas assim de bolinhas, nós vamos dizer que elas são cocos. Quando elas são mais compridinhas, são bacilos. Então, vamos lá. Quando eu tenho duas juntinhas, eu vou dizer que são diplococos. Quando eu tenho elas enfileiradinhas, como se fosse assim um cordão, streptococos. Se tiver em quatro, uma tétrade. Sarcina, quando eu tenho assim várias juntinhas, e quando elas são estafilococos, mas fica parecendo assim um cachinho de uva, não tá definidozinho como nos outros casos, eu vou dizer que é estafilococos. Os bacilos, nós temos streptobacilos, os flagelados
e endósporos. Outros formatos que nós vamos ter o vibrião, quando ela lembra assim uma curvinha, né, uma vírgulazinha, o espirilo e espiroqueta, tá? Então nós temos esses tipos de morfologia das bactérias. Esse tipo de morfologia das bactérias vai ajudar na identificação. Então, se eu tenho uma infecção e eu mandei para o laboratório, o pessoal do laboratório vai averiguar, ou eles têm uma amostra de bactérias de algum lugar. Então, é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer para identificar a bactéria, é o formato dela, certo? Aqui nós vamos falar de algumas doenças que são causadas por bactérias. São todas as doenças, Carla? Não. Se a gente fosse realmente falar de todas as doenças causadas por bactérias, a gente ia precisar, com certeza, bem mais de um ano inteiro de aula para falar, porque é muita, muita, muita doença. Aqui eu coloquei algumas doenças, vamos dizer assim, que são um pouco mais conhecidas, tá? Então, nós temos aqui o nome da doença, o patógeno, ou seja, o nome da bactéria que causa essa doença, os sintomas, alguns sintomas, não são todos, e o modo principal de transmissão, tá? Carla, por que você não colocou o tratamento? A maioria das doenças causadas por bactérias, nós vamos tratar com antibiótico. Então, o antibiótico, ele só serve para bactéria. Não adianta, estou com doença viral e vou tomar um antibiótico. Se eu tomo um antibiótico para uma doença viral, é para evitar que doenças bacterianas se aproveitem daquele meu momento daquela doença viral, mas não é especificamente para o vírus, tá? Então, assim, aí vai depender o quê? O tipo de bactéria que eu tiver vai ser um tipo de antibiótico diferente, mas a maioria delas, o tratamento vai ser com antibiótico. Pode ser um antibiótico via oral, né, comprimido ou líquido, ou se for na pele, o principal sintoma pode ser um antibiótico em forma de pomada ou de loção, enfim. Vai depender do tipo de doença que você tem, mas o tratamento de doenças causadas por bactérias, principalmente, é antibiótico. Então, na primeira aí, nós temos a tuberculose, que é causada pelo micobactério tuberculose. Quais são os sintomas? Uma tosse, né? Às vezes a pessoa pode tossir muito e ter sangue, uma febre, principalmente ao final do dia, emagrecimento, mas é importante a gente lembrar que não é todo mundo que está tossindo que está tuberculose. Esses sintomas, eles vão ser prolongados alguns meses, ou seja, a pessoa vai ficar com esses sintomas durante alguns meses, aí ela vai começar a perceber que tem alguma coisa errada e tem que procurar um médico. A transmissão é pela tosse, né, através das gotículas expelidas. Então, se tem uma pessoa doente perto de você, ela está tossindo, a chance de você pegar é grande devido às gotículas, pequenas gotas de saliva que vão sair na tosse dela, até mesmo na fala. A hanseníase, que é conhecida popularmente como lepra, né, que foi uma doença que já teve muito preconceito, né, porque não tinha um tratamento, ela é uma doença que ela é agressiva, e de forma até estética, ela causa medo em algumas pessoas, então, assim, ela é causada pelo Mycobacterium leprae. Os principais sintomas característicos são manchas na pele, então essas manchas, elas vão ser esbranquiçadas com as bordas avermelhadas. Uma das principais coisas que acontece é que a pessoa, nesse local da mancha, ela vai perder a sensibilidade, porque a bactéria que causa a hanseníase, ela ataca principalmente o sistema nervoso, que é o que faz a gente ter a sensação de toque na pele, ou de calor, de dor. Então, isso é perdido. Então, quando você nota que tem aquela mancha, que naquele local, se você colocar uma coisa quente ou fria e você não sente, ou se você espetar e não tem dor, tem que procurar um médico para verificar. Transmissão vai ser de uma pessoa para outra, tá? E nessa pessoa, no caso, sem tratamento, porque a partir do momento que eu começo a tomar os antibióticos que vão combater a hanseníase e eu faço meu tratamento direitinho, mesmo que eu tenha ali aquela mancha, eu não estou mais transmitindo, tá? Então, eu preciso ter um contato muito próximo e um contato prolongado. Então, normalmente, quando é diagnosticada uma pessoa na sua casa que está com hanseníase, é necessário que as outras pessoas façam exames para verificar se elas já estão contaminadas, tá? O tétano, que ela é doença transmitida através do Clostridium tetani, só que aí, no caso, é transmitida por uma toxina que a bactéria produz, não é especificamente a bactéria em si, eu tenho que ter contato com essa toxina. Ela vai agir principalmente nos músculos, então ela vai causar uma rigidez muscular, que essa rigidez muscular, ela pode se estender ao longo do organismo, aí vai para o diafragma, que é um músculo, e a gente também vai ter dificuldade de respirar.
ela vai ocorrer principalmente a transmissão através da introdução dos esporos da bactéria, que vão conter essa toxina, em ferimentos. Então, assim, o pessoal diz, só pega tétano se você se cortar numa coisa enferrujada. Não é. Qualquer corte seu, até uma mordida de algum animal, se você não lava logo, né, e se você não tem a vacina, porque já existe a vacina há muito tempo, graças a Deus, contra o tétano, então, está no nosso calendário de vacinação, todos nós tomamos e temos um reforço a cada 10 anos. Então, qualquer ferimento, é possível que você seja contaminado com o tétano. A sífilis, que é uma IST, né, infecção sexualmente transmissível, que é causada pela bactéria Treponema pálido. A sífilis, eu vou falar de uma forma bem resumida, ela é dividida em algumas fases, a doença. Então, eu tenho uma primeira fase, que aparecem lesões na região genital, e na boca ou no ânus, né, e essas manchas, elas não doem. E com o tempo elas vão desaparecer naturalmente, é uma característica da doença. Aí a pessoa entra numa fase que a gente chama de latência, ou seja, ela aparentemente não tem nenhum sintoma, mas se ela não trata, posteriormente esses sintomas vão aparecer. Então, essas manchas que estavam só na região genital, na segunda fase, elas vão para toda a pele, que vão desaparecer também, e se a pessoa continua sem tratamento, depois vem numa terceira fase. Essa terceira fase aí já vai afetar o coração, o cérebro e os ossos, que é uma doença que pode levar à morte caso ela não seja tratada, tá? Ela é transmitida através da relação sexual, como eu já falei, o compartilhamento de seringas contaminadas, ou a mãe, quando está gestante, através da gestação, ou no parto, se ela não faz um pré-natal, né? No pré-natal é um dos primeiros exames que os médicos vão pedir é de a sífilis, para saber se precisa fazer algum tratamento caso a mãe esteja contaminada. A leptospirose, que é uma doença que a gente comumente fala assim, a doença do rato. Por quê? Porque ela é transmitida através da urina de diferentes animais. No animal, essa bactéria não vai causar a doença, mas assim, desses animais que tem aí, roedores, suínos, caninos e bovinos, o que a gente tem mais contato, né, são os roedores. Então, se um ratinho, né, na sua casa, urinou em algum utensílio de cozinha, alguma coisa, e você teve contato, ou então, através da chuva, como? Tá lá, os ratos estão nos esgotos, né? Então, na época da chuva, vai ter a enchente, a água pode invadir a casa da pessoa, então, a pessoa brincando na rua, tem contato com aquela água contaminada com a urina do rato, pode se contaminar com a leptospirose. Quais são os sintomas? Febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, calafrio, olhos vermelhos e vômito. É uma doença que ela precisa ser tratada, porque ela pode levar à morte, caso ela não receba atenção devida. A cólera, que é uma doença que acredito que vocês não têm tanto contato, mas alguns anos atrás, quando vocês nem tinham nascido ainda, nós tivemos surtos muito grandes de cólera que matou muita gente. Ela é a contaminação, a transmissão é através da ingestão de alimentos e água contaminadas. Então, se você tem contato com um alimento, né, que foi produzido pelas mãos de alguém que estava contaminado, não foi limpo direito, ou então você tem contato com a água que não está limpa, que está suja com a bactéria que causa a cólera, você é contaminado. Ela causa muita diarreia, uma diarreia que é muito intensa, muito aquosa, vômito e câimbras. Então, assim, o principal foco, vamos dizer assim, é essa diarreia, que ela é realmente muito agressiva e pode levar a pessoa à morte. E por último, a pneumonia, que ela é causada, eu coloquei um exemplo dessas 3 bactérias que podem causar, mas podem ter outras bactérias, através da tosse também, a pessoa está doente, está contaminada e tosse perto de você, você pode se contaminar. Os principais sintomas é a tosse com catarro, então vai ter aquela secreção, e lembrando que ela é também parecida com a tuberculose no caso do tempo da doença. Se eu tenho esses sintomas durante um bom tempo, então eu vou ter a possibilidade de ser pneumonia. Febre alta, falta de ar, dor no peito e nas costas, cansaço e fadiga, certo? Então, aqui são algumas doenças, de uma forma bem resumida, falei bem rápido, tá? Pra gente continuar o conteúdo. Aí agora, falei muito mal das bactérias, então a gente vai falar bem das bactérias, porque assim, a quantidade de espécies, né, de bactérias que nós temos no nosso planeta é muito, muito, muito grande. Tem muito mais bactéria do que a gente, com certeza. Então, assim,
Essas bactérias, elas são muito favoráveis para a gente. Eu coloquei aqui pouquíssimos elementos. Primeira coisa que a bactéria é boa para a gente, ela está presente no seu corpo. Não sei se vocês já ouviram falar assim, a flora intestinal. Então, o que é essa flora intestinal? O que é a nossa flora corporal? São bactérias que vivem naturalmente no nosso organismo, na pele, nos intestinos, na boca, na região genital, e que elas fazem bem para a gente. Elas vão ajudar o nosso organismo, tanto na nossa imunidade, como assim, elas vão proteger o nosso corpo de possíveis bactérias ou vírus que fariam mal para a gente. No intestino, ela pode ajudar, em alguns casos, na nossa digestão, ela ajuda a produzir vitaminas. Então, essas bactérias, elas são boas para a gente não consegue viver sem elas. É necessário a presença dessas bactérias no nosso organismo. Inclusive, algumas bactérias, quando não estão presentes no nosso intestino, nós podemos ter problemas sérios de saúde por conta da ausência dessas bactérias. Então, se você precisa tomar muito antibiótico por uma determinada doença, ou se você toma antibiótico sem necessidade, você também prejudica essas bactérias que são boas para você. Então, a gente só deve tomar antibiótico quando o médico passa, e é importante também que a gente tome antibiótico do jeito que o médico passa. Como assim? Vamos dizer que o médico passou para você tomar um antibiótico durante 5 dias, porque você estava com uma crise de garganta. Aí você começou a tomar um antibiótico no primeiro dia, no segundo dia sua garganta não está mais doendo, no terceiro dia você viu que estava de boa de garganta, não vou mais tomar esse antibiótico aqui. Só que quando você não tomou o tempo certo, as bactérias que estão lhe causando a doença não vão morrer completamente, e as que sobrevivem podem adquirir uma resistência, e essa resistência é passada para as próximas bactérias que vão se multiplicar ali no seu corpo, e futuramente pode ser que aquele antibiótico que você usou para resolver aquela crise de garganta não funcione mais. Então, é importante que a gente não fique tomando antibiótico do jeito que a gente quer, é importante tomar um antibiótico que o médico passe especificamente para aquela doença durante o período que ele passou, tá bom? Outra coisa importante, as bactérias são fundamentais na reciclagem de nutrientes. Como assim? Nós temos no solo, no ar, na água, nutrientes, no caso, são elementos químicos, aí o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, que eles vão passar por ciclos, né, para serem, vamos dizer assim, eles passam pelos seres vivos e voltam para o solo e vão para os seres vivos de novo. No terceiro ano vocês vão ver isso aí bem direitinho. Então, as bactérias, elas vão ajudar bastante durante esse processo de reciclagem dos nutrientes. Nos alimentos, então, coloquei exemplos de alguns alimentos que nós precisamos da bactéria para fazer. Então, iogurte é feito a partir de bactérias, leite fermentado, que é esse, para quem não conhece, esse Yakultzinho aqui, né? Ele é feito a partir de bactérias, que são bactérias que também estão, espécies de bactérias que estão no nosso intestino e a gente toma para ajudar a repor a flora. O pão também pode ser feito a partir de bactérias, no caso, o fermento, né, que é colocado no pão. O vinho também, a uva, o vinho, né, se ele for feito a partir da uva, ela vai lá fermentar, ou seja, ela vai ser colocada num recipiente lá na fábrica lá, e aquilo ali vai fermentar. Essa fermentação é feita a partir de bactérias. A cerveja também do mesmo jeito. Então, aí são alguns alimentos que nós consumimos, né, que é feita a partir de bactérias. Medicamentos, então, assim, a insulina, que é um hormônio que tem naturalmente no nosso organismo, que ajuda a colocar a glicose, né, da nossa alimentação dentro das nossas células. Quando a pessoa tem diabetes, que ela não, diabetes no caso, tipo 1, que ela não produz essa insulina, ela vai precisar tomar esse hormônio. Às vezes, em alguns casos de diabetes tipo 2 também precisa. Então, ela precisa tomar esse hormônio. Para produzir esse hormônio, ele é feito a partir de bactérias. Como? Os cientistas pegaram o pedaço do nosso DNA que é responsável pela produção da insulina, colocaram esse DNA em uma bactéria e essa bactéria começou a produzir insulina, porque a bactéria não produz insulina naturalmente, ela não precisa da insulina naturalmente. Mas aí, quando o nosso gene responsável pela insulina é implantado, é colocado nessa bactéria, ela começa a produzir insulina para a gente. Alguns antibióticos são feitos a partir de bactérias, mesmo sendo um produto que é utilizado para matar bactérias, existem antibióticos feitos a partir de bactérias também. Algumas vitaminas também. Então, aqui são pouquíssimos exemplos do que as bactérias podem ajudar no nosso cotidiano, né? E são benéficas para a gente.
Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O reino Monera é um reino que ele é muito complexo, ele tem muito conteúdo, então é bem difícil fazer um resumão para colocar tudo numa aula só e bem rápido, tá bom? Obrigada, até a próxima.